Sejam bem-vindos ao Autoescola Fama mais uma vez. Meu nome é Éder Campos e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono de muita gente, que é o assunto de mecânica. Os alunos costumam ter uma certa ansiedade sobre o assunto de mecânica, principalmente porque aparentemente ninguém sabe muita coisa de mecânica, né? E a pessoa acha que é uma coisa de outro mundo. A notícia boa é que nas nossas provas não são muitas as questões de mecânica que caem. Numa prova padrão, normalmente de 30 questões, a gente está falando em média umas 2 questões sobre o tema de mecânica, e essas questões não estão ali para poder verificar se o candidato à habilitação é na prática um mecânico. Então as questões costumam abordar, né, a parte básica da mecânica. O problema é que mesmo falando só sobre o básico, não é tão pouco assunto em função de ser um tema muito amplo. Mas esses 2 vídeos, o que a gente quer fazer é dar para vocês uma ideia do que esperar na sua prova quando o assunto for mecânica. O primeiro sistema que a gente vai falar é o sistema de alimentação. O veículo possui vários sistemas e um deles é o sistema de alimentação. É um sistema importante tanto para o veículo, né, para o funcionamento do veículo, quanto para a nossa prova. E para a gente começar a entender sobre o sistema de alimentação, a gente vai pensar o seguinte: para eu fazer tudo o que eu preciso fazer no meu dia a dia, eu preciso me alimentar, que é de onde eu vou tirar energia para fazer as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, né? Andar e trabalhar, estudar e assim sucessivamente. O veículo, para fazer o que ele precisa fazer, ele também precisa, né, se alimentar. E o sistema de alimentação é que vai ter todo esse trabalho, né, de fornecer aquilo que o veículo precisa para se alimentar. A questão poderia perguntar o seguinte: para que haja combustão interna dentro do motor, a combustão interna é o processo que acontece dentro do motor com a queima de combustível, né? Essa é a combustão interna. O motor é conhecido como uma máquina térmica, de combustão interna e a explosão. Máquina térmica porque ele esquenta, de combustão interna e a explosão é o processo que acontece dentro do motor, é o ciclo de funcionamento do motor. A gente vai ver isso em outras aulas, né? A gente vai falar sobre os 4 tempos do motor. Agora, para que essa combustão interna aconteça dentro do motor, são necessários os seguintes elementos: ar e combustível. E isso aqui pode ser a questão da sua prova. Para que haja combustão interna dentro do motor, são necessários os seguintes elementos, e a resposta vai falar que é necessário ter ar e é necessário ter combustível, que é o que o veículo, né, usa para se alimentar. O carburador é uma peça do sistema de alimentação que na prática é ele o responsável por fornecer, é ele quem fornece a mistura de ar mais combustível. Então aqui a gente já viu nada duas possíveis questões da sua prova, né? Para que haja a combustão interna dentro do motor, são necessários ar e combustível, seria uma primeira questão. E o carburador é a peça responsável, ela que fornece, né? É o carburador quem fornece essa mistura de ar mais combustível, seria uma segunda questão. Uma terceira questão que a gente poderia ver ainda falando sobre o sistema de alimentação é perguntando qual que é o principal defeito do carburador. Então o carburador ele fornece a mistura de ar mais combustível, mas ele tem um defeito sério, que é o entupimento. E aqui a gente já está pensando numa possível terceira questão da sua prova. O principal defeito do carburador é o entupimento que acontece por excesso de sujeira. Quando o carburador entope, ele vai fazer a mistura de ar mais combustível, mas ele faz essa mistura errada. Então a gente fala sobre 3 tipos de mistura que o carburador pode fazer. Existe o que a gente chama de mistura rica, existe o que a gente chama de mistura pobre e existe ainda o que a gente chama de mistura ótima. Como assim, Éder? O que quer dizer essas misturas? A mistura rica, a gente vai só pensar que a mistura rica é porque está gastando mais. Na mistura rica está acontecendo o seguinte: o carburador está entupido e quando ele faz essa mistura de ar mais combustível, ele vai mandar mais combustível do que ar. Quando ele envia mais combustível do que ar, o meu veículo vai funcionar, o carro, a moto, né, vai continuar funcionando.
Qual que é o problema? Eu vou estar gastando mais, porque o carburador está entupido e ele está mandando mais combustível do que deveria. E eu também vou estar poluindo mais, porque eu vou estar queimando mais combustível do que eu deveria. Então a mistura rica não é o que a gente quer. A mistura pobre é o contrário, é o carburador que está entupido e agora ele começa a mandar mais ar do que combustível. E agora ele está mandando tão pouco combustível para dentro do motor que o motor não vai reconhecer que tem combustível ali dentro e o veículo não vai funcionar. Então o que a gente quer que aconteça? A gente precisa que, né, essa mistura ótima aconteça. E essa mistura ótima, quem faz ela para a gente é o carburador quando ele está regulado. E é isso que a gente quer. Uma questão poderia falar o seguinte: para reduzir o consumo e a emissão de poluentes, o que precisa acontecer? E a resposta certa é falar que o carburador tem que estar regulado. Como assim? Se o meu carburador estiver regulado, quer dizer que ele está mandando a quantidade certinha de ar e a quantidade certinha de combustível para dentro do motor. Se ele está mandando a quantidade certa de ar e a quantidade certa de combustível, quer dizer que eu não estou gastando além do que eu deveria, que é o que acontece quando ele está entupido fazendo essa mistura rica. Então, para reduzir o consumo e a emissão de poluentes, o meu carburador tem que estar regulado, né? Ou a questão também poderia falar que o sistema de alimentação precisa estar regulado. Se o sistema de alimentação estiver regulado, automaticamente quer dizer que o carburador também está regulado. O próximo ponto que eu deixei para a gente comentar sobre o sistema de alimentação é sobre a injeção eletrônica. Como o carburador tem esse defeito, né, esse problema do entupimento, que vai fazer com que a pessoa gaste mais e polua mais, já há alguns anos não se fabrica mais veículos com carburador. Nos veículos modernos, o carburador ele é substituído pela injeção eletrônica. E aqui a gente já está falando, né? Aqui poderia ser uma possível quarta questão da sua prova, né? Para reduzir a emissão de poluentes e o consumo, o carburador precisa estar regulado. E aqui poderia ser uma quinta questão, né? Nos veículos modernos, o carburador é substituído por quem? E a resposta certa vai falar que o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Na matéria de meio ambiente, a gente acaba falando sobre a injeção eletrônica também. Injeção eletrônica funciona como um dispositivo de controle da poluição e ela controla a poluição justamente substituindo o carburador. Se o carburador, quando ele entope, ele me faz gastar mais e me faz poluir mais, a injeção eletrônica não tem esse problema. E eu vou acabar consumindo, né, a quantidade correta de combustível que eu preciso, gastando menos e poluindo menos também. Então a gente pode afirmar que a injeção eletrônica, ela reduz o consumo, de combustível, é claro, e a emissão de poluentes. De que forma que a injeção eletrônica, então, reduz esse consumo e faz, né, esse consumo de combustível e emissão de poluentes? Fazendo o que a gente chama de mistura ótima, que é aquilo que o carburador regulado faz. Então, sobre o sistema de alimentação, é isso aí que a gente precisa saber inicialmente, e com esse detalhezinho que a gente colocou aí no quadro, a gente vai conseguir matar várias questões de prova. Vamos ver um próximo assunto? São outros dois sistemas simples e que a gente não pode errar quando cair uma questão em prova, que são o sistema de lubrificação e o sistema elétrico. Primeira coisa é pensar na função dos sistemas, né? E o sistema de lubrificação tem a função de lubrificar as peças móveis do motor. Através dessa lubrificação das peças móveis, o que a gente vai conseguir, né? Esse sistema de lubrificação, ele vai evitar o desgaste prematuro e ele também vai evitar o aquecimento do motor. Vamos tentar entender como é que isso vai acontecer. Se a gente pensar no motor em movimento e que esse motor não tem óleo nele, no motor existem peças fixas e existem peças móveis. As peças fixas são aquelas peças que não se movimentam e as principais são cabeçote, bloco e cárter. O bloco é a peça mais pesada do motor, isso cai bastante em prova, e o cárter é o coletor e reservatório de óleo. É a parte de baixo do motor, é onde o óleo fica.
As peças fixas não se movimentam. As peças móveis são aquelas que se movimentam no interior do bloco, no interior do motor. Então, se a gente pensar no motor funcionando que não tem óleo dentro desse motor, as peças móveis iriam se movimentar e a gente ia ter esse atrito entre as peças, né? Esse atrito ia causar um desgaste prematuro dessas peças automaticamente e ferro com ferro, né? Se movimentando numa velocidade extremamente rápida, a gente ia também ter um aquecimento do motor. Então, o sistema de lubrificação tem essa função, evita o desgaste, evita o aquecimento, lubrificando as peças móveis do motor. Tá? O óleo que a gente vai colocar é aquele que é recomendado pelo fabricante. Cada motor é fabricado para utilizar um tipo de óleo específico. Existe óleo sintético, existe óleo semissintético e é o fabricante que vai definir qual que é o óleo que eu devo colocar no meu motor. Se a questão perguntar de quanto em quanto tempo a gente troca o óleo, o fabricante também vai especificar, né? Essa troca de óleo ela vai estar relacionada com a quilometragem que o veículo percorreu ou ela vai estar relacionada com o tempo, né, que esse óleo ficou parado ali dentro do veículo. Cada motor vai ter sido fabricado de uma forma, então o manual de um veículo pode estar falando a cada 5.000 quilômetros você deve fazer a troca de óleo. Num outro manual poderia estar falando a cada 10.000 quilômetros você deve fazer a troca de óleo. Então cada motor é fabricado de uma forma, né? E o manual vai estar especificando de quanto em quanto tempo a gente troca. Mas, regra geral, esse prazo, esse tempo, né, que eu vou esperar para poder trocar o óleo, está relacionado com a quilometragem que o veículo percorreu. Ou até mesmo com o tempo, né? Como eu disse, o tempo que esse óleo ficou dentro do motor. Imagina um óleo parado dentro do motor por um certo período de tempo, esse óleo começa a decantar, né? E ele vai perdendo as propriedades e de repente ele não vai mais fazer o efeito que se espera dele. E do sistema de lubrificação é isso aí que a gente precisa saber. Próximo sistema é o sistema elétrico. Função do sistema elétrico, muito fácil. É o sistema elétrico que vai fornecer energia para os equipamentos que precisam de energia. Lembra que no veículo a gente tem a seta, tem rádio, tem ar-condicionado, tem farol, tem vidro elétrico. E para todos esses equipamentos funcionarem, a gente vai precisar do sistema elétrico para poder fornecer energia para esses equipamentos. Tá? Eu trouxe outros dois pontos que a gente vê caindo bastante em questão e que o aluno confunde e são pontos fáceis, a gente não pode dar essa bobeira. Às vezes a questão vai falar sobre a função da bateria e a função do alternador, que também é chamado de gerador. O alternador ou gerador são dois nomes para uma mesma peça. A função do gerador é gerar energia. Gerar a energia. Isso quando cai em questão, o aluno costuma achar que está muito simples e que isso só pode ser uma pegadinha, né? Gerador gera energia. Nem sempre a questão vai usar a palavra gerador. É comum a gente ver questões que vai te perguntar qual que é a função do alternador. Então eu preciso fazer essa relação. Lembrar que alternador e gerador, né, a gente está falando literalmente das mesmas peças, é quem gera a energia. O aluno, na dúvida, o que ele faz? Ele marca na questão que quem gera a energia é a bateria. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A bateria, ela armazena a energia, e ela fornece a energia para mim depois. Mas não é ela quem gera a energia. Para poder deixar isso aqui claro na sala de aula, né, e o aluno literalmente parar de confundir esse tipo de questão, eu dou o exemplo do celular. E eu falo, olha, todo mundo tem celular e dentro do celular tem uma bateria. Essa bateria faz energia? Ela gera energia? Não. Né? A gente precisa colocar o celular para poder recarregar, né? A gente coloca lá o carregador na tomada, o celular pega a energia da CEMIG, a bateria vai armazenar essa energia e ela vai fornecer essa energia para que eu use ela depois, né? Então a bateria ela armazena a energia e ela fornece a energia, mas ela não gera a energia. Quem gera a energia é o alternador ou gerador, dois nomes para a mesma peça. Então são dois sistemas, a gente não pode errar esse tipo de questão. Vamos para a próxima tela. Sistema de arrefecimento ou sistema de refrigeração também é um sistema bastante importante para o veículo e para as nossas provas. Primeira coisa é entender qual que é a função. E a função do sistema de arrefecimento é manter o motor na temperatura ideal de trabalho.
O motor é uma máquina térmica, igual a gente já comentou, né? Ele esquenta, mas ele não pode esquentar demais. E para não esquentar demais, existe o sistema de arrefecimento. Os principais componentes, os principais elementos desse sistema de arrefecimento é a água que está dentro do radiador e o ar que vai sair da ventoinha, né, ou ventilador. Então esses são os principais componentes, os principais elementos do sistema de arrefecimento. Costumo falar em sala de aula que são 3 as coisas que a gente precisa saber sobre o sistema de arrefecimento e que vai fazer a gente matar qualquer questão. Primeira coisa é saber qual que é a função, que é manter o motor na temperatura ideal. Depois a segunda coisa é saber quais são os principais elementos, que é o ar e a água. Tirando a questão que vai te perguntar qual que é a função e a questão que vai te perguntar quais são os principais elementos para a gente marcar ar e água, uma questão poderia perguntar fazem parte do sistema de arrefecimento e aí ele vai trazer o nome das peças desse sistema e o aluno costuma fazer uma confusão e já pensar, vou ter que ficar decorando peça e o aluno apavora e acaba errando questão boba. Então aqui a gente não precisa se preocupar tanto, né? Não é decorar. A dica que eu dou é que a gente precisa usar o raciocínio lógico. Se eu sei que a função é manter a temperatura, que os principais componentes é o ar e a água, tudo que tiver a ver com temperatura, com ar e com água, a gente vai fazer o raciocínio lógico e pensar, pô, isso também tem a ver, né, tem a ver com o sistema de arrefecimento. Tipo o quê? Radiador faz parte do sistema de arrefecimento. Radiador é onde a água fica, tem a ver com água, faz parte do sistema. Mangueira. Mangueira é onde a água passa. Tem a ver com água, também faz parte do sistema, né, de arrefecimento. Bomba d'água. Bomba d'água tem a ver com água, automaticamente faz parte do sistema de arrefecimento. Ventilador, né, ou ventoinha, tem a ver com ar, também faz parte do sistema de arrefecimento. Existe ainda a válvula termostática. Válvula termostática. Válvula termostática, esse termo aqui vem de temperatura. A água vai sair fria do radiador e ela entra para dentro do motor. E ela vai manter o motor na temperatura ideal. O motor vai esquentando e essa água vai esquentando também. Chega num determinado tempo, essa água atinge uma determinada temperatura elevada e a válvula termostática vai acionar, vai pegar aquela água quente que está dentro do motor e voltar com ela para dentro do radiador. E uma água mais fresca vai sair do radiador e voltar para dentro do motor. Então esse ciclo, ele acontece continuamente. Vai uma água fria para o motor, ela esquenta, volta para o radiador, uma água mais fresca volta para dentro do motor. E é um ciclo, né, que não vai parar, tá? Essa sequência se mantém sempre. Válvula termostática, esse termo tem a ver com temperatura, também faz parte do sistema de arrefecimento. Assim como o termômetro, né? Termômetro tem a ver com temperatura? Então, automaticamente, termômetro, automaticamente faz parte do sistema de arrefecimento também. Então, essa é a dica que eu tenho que dar, tá? Mantenha o motor na temperatura ideal, ar e água são os principais elementos. O que tiver a ver com temperatura, com ar e com água, faz parte do sistema de arrefecimento. Vamos falar sobre outros 2 assuntos para poder finalizar esse vídeo. Alinhamento e balanceamento. É comum os alunos confundirem os dois, mas a gente vai entender isso aqui de uma vez por todas e não errar esse tipo de questão em prova. A questão poderia perguntar quando é que eu vou precisar fazer o alinhamento do meu veículo, e a palavra-chave para a gente poder acertar a questão que fala sobre alinhamento é a palavra puxando. A questão normalmente vai perguntar quando é que eu preciso fazer o alinhamento? E a resposta falar quando o veículo estiver puxando para um dos lados. Ou a questão poderia falar, quando o veículo estiver puxando para um dos lados, o que eu devo fazer? Então, se o veículo está puxando para um dos lados, eu preciso fazer o alinhamento. Então, a gente vai lembrar que alinhamento vem de linha, né? O veículo precisa andar em linha reta. Se eu estou numa pista, né, em linha reta, que não tenha buraco, né, para não interferir no que eu vou falar aqui agora,
Se eu estou andando numa via, o correto é estar segurando o volante sempre com as duas mãos. Mas se eu tiro a mão do volante, meu veículo tem que continuar andando em linha reta. E isso quer dizer que ele está alinhado. Se eu tiro a mão do volante e meu veículo começa a puxar um pouco para a direita, se meu veículo começa a puxar um pouco para a esquerda, quer dizer que ele está desalinhado e eu preciso fazer o alinhamento. Então o veículo ele precisa andar em linha reta. Se ele puxa para a direita ou se ele puxa para a esquerda, ele está desalinhado. Quando ele está puxando, a gente precisa mandar fazer o alinhamento, tá? Lembra que o alinhamento ele vai contribuir para uma frenagem segura, o alinhamento vai contribuir para o meu veículo não acontecer um desgaste prematuro do meu pneu. Imagina que você está com um carro que está sempre puxando mais para a direita, esse pneu vai acabar, né, tendo um desgaste maior do lado direito do pneu. Então a gente quer sim o veículo sempre alinhado, tá? O segredo para matar as questões de novo de alinhamento é a palavra puxando. Balanceamento, essa palavra balanceamento vem de balança. Balanceamento tem a ver com a distribuição do peso na roda. E a gente só vai conseguir perceber que esse peso está mal distribuído na roda quando a gente está andando numa velocidade mais elevada. Então se eu estou numa rodovia andando a 80, 90, 100 por hora, se o peso estiver mal distribuído nas rodas, o sistema de direção vai me dar essa dica, vai me avisar. De que forma? Vai começar a acontecer vibrações no volante. Então quando você está andando numa velocidade mais elevada e o volante começa a vibrar, isso quer dizer que o peso está mal distribuído na roda. E quando a questão fala sobre balanceamento, é assim que costuma ser abordado, né, na questão de prova. A questão vai te perguntar quando é que você vai precisar fazer o balanceamento, e na resposta certa ele pode escrever essa palavra, ó, quando houver trepidações no sistema de direção. Trepidações, ele está falando sobre vibrações, né? A gente vê tanto a resposta certa de questão que usa esse termo trepidações no sistema de direção, quanto a resposta poderia ser mais simples e colocar que eu vou precisar fazer o balanceamento quando houver vibrações no volante, aí fica mais fácil para a gente poder acertar. Nesse primeiro vídeo eu quis abordar alguns sistemas do veículo para a gente poder ir quebrando um pouco do gelo, entendendo melhor sobre, né, a parte da mecânica e enxergar também que não é tão complicado como parece ser. E no próximo vídeo, no próximo bloco, a gente vai fazer uma sequência com questões. Não perca o próximo bloco. Autoescola Fama, sempre em movimento.